salvo esse vídeo, eu faço o download, subo lá para o YouTube, deixo público, copio a URL que ele vai criar, coloco lá no Siga para quem quiser rever a aula, tá bom? E, como disse também antes, né, eu vou fechar aqui a câmera porque a internet fica menos instável quando a gente fecha a câmera, tá? A gente começou a falar sobre equilíbrio químico na aula passada, a gente vai terminar a parte de equilíbrio químico hoje, e eu mandei uma lista ontem, né? Alguém me pediu que eu mandasse uma lista de exercícios, mandei ontem, pronto. Eu mandei ontem, né, para a gente se preparar para essa prova da quarta-feira, dia 8 de dezembro, que vai envolver, então, reações químicas, né, equações iônicas na realidade, concentração e essa parte introdutória do equilíbrio químico, tá? Mais uma vez, gente, eu repito, eu agora, a partir do momento que eu coloco para apresentar, primeiro, vocês estão vendo o slide? Sim, professor. Ótimo. E aí, como eu não estou vendo vocês nem o chat, por favor, se tiverem alguma dúvida, abram o microfone, coloquem, ou se tiverem alguma contribuição também para ajudar a gente a enriquecer ainda a aula, tá? Qualquer coisa a gente fala, caso a pessoa não tenha Isso. microfone. Ótimo, obrigada, querido. Então, ó, a gente chegou a mostrar, né, a desenvolver essa equaçãozinha. Ó, como que e fica ruim aqui, ó, tudo lento. Nem os ponteiros a gente consegue fazer com que ele venha rápido. Pronto. A gente chegou a demonstrar, né, matematicamente como que a gente chega nessa equação. Essa equação, né, ela define matematicamente a constante de equilíbrio químico. Novamente, equilíbrio químico, na química analítica, ele tem o tratamento cinético e se aplica apenas a sistemas onde as reações são reversíveis. A gente tem A e B como sendo os reagentes da reação direta, C e D como sendo os produtos da reação direta. Então, a gente vai desenvolver ou descobrir ou calcular, né, a constante de equilíbrio daquele sistema, daquela reação, multiplicando os produtos da reação direta elevados aos seus respectivos coeficientes e dividindo esse produto pelo produto dos reagentes da reação direta elevado aos seus coeficientes. Essa constante aqui, se a gente observar, as concentrações estão representadas por colchetes. Na química analítica, sempre que a gente usa esse colchete, a gente está falando de concentração molar. Por isso que eu posso diretamente colocar aqui, porque as reações dizem 1 mol de C reage com 1 mol de D, formando 1 mol de A e 1 mol de B, no caso da reação indireta. Tá? Então, toda vida que aparecer esse colchete, significa que a concentração que está sendo utilizada é a concentração molar. Para a gente, as constantes de equilíbrio podem ser consideradas adimensionais, porque como eu tenho aqui tanto a mesma unidade, concentração molar, no numerador como no denominador, então elas se cancelam, tá? Na realidade, o equilíbrio químico, né, ou essa relação aqui, ela se aplica apenas a sistemas com comportamento ideal. Comportamento ideal são aqueles sistemas que vocês estudam lá na fisicoquímica. Geralmente se fala de sistemas gasosos, né, nas CNTPs. Porém, a gente aqui da química analítica não trabalha com sistema gasoso, a gente trabalha preferencialmente com sistemas líquidos, né, com soluções. A gente dissolve a nossa amostra, dissolve o nosso reagente, faz uma solução com o reagente precipitante e mistura essas duas soluções. Então, a gente faz uma adequação, uma aproximação do sistema ideal para o sistema real. No sistema ideal, se trabalha com atividade e não com concentração, né? Então, nos sistemas ideais, ou lá pela fisicoquímica, né, a constante de equilíbrio mantém aquela relação de produto dos produtos elevado aos seus coeficientes, sobre o produto dos reagentes, em se tratando da reação direta, desculpa, mas não falando de concentração molar, e sim de atividade da espécie química. Porém, a atividade, ela se relaciona proporcionalmente, né, diretamente proporcional com a concentração molar, da seguinte forma:
a atividade é igual à concentração molar vezes a força iônica do sistema, né, ou da solução, no caso. Quanto mais próximo for de 1, né, essa força iônica, mais próximo a atividade estará da concentração, e assim a gente pode fazer essa aproximação, né, utilizar na vida real o que seria para os sistemas ideais. Como é que a gente consegue essa força iônica próximo de 1? Olha, quanto mais diluída for uma solução, mais próximo de 1 será essa força iônica. Então, para que a gente possa fazer esse tratamento, ou utilizar, né, aplicar esse tratamento do equilíbrio químico que foi desenvolvido para sistemas ideais, aplicar isso na vida real, a gente vai tentar trabalhar na química analítica sempre com soluções muito diluídas. É claro que, dependendo do que você está trabalhando, a gente não pode diluir, por exemplo, a 10 a menos 8, né, que seria o ideal. Mas mesmo diluições de 10 a menos 3, 10 a menos 2, a gente já consegue, numericamente, ter uma aproximação aceitável em termos de faixa de erros ou desvios padrões estatisticamente aceitáveis. Tá? Então, a gente vai trabalhar na química analítica com soluções diluídas, e assim a gente trata os sistemas reais como sistemas ideais, trabalhando com dados de concentração molar. Obviamente, né, como essa teoria aí do equilíbrio químico foi desenvolvida para sistemas gasosos, a gente também tem que lembrar que ele se aplica a sistemas gasosos. Então, num sistema gasoso, como é que eu, da química analítica, vou trabalhar, já que a gente está acostumado a trabalhar com concentração molar? Então, olha só, a gente sabe que existe essa relaçãozinha aqui para os gases perfeitos, pressão vezes volume é igual a N vezes R vezes T. Gente, desculpa, minha garganta já está começando a... Desde 8 horas da manhã, que eu estava aqui numa banca de defesa de professor titular, como eu sou a chefe do departamento, no momento, tinha que abrir sessão e tudo, mas eu vou tomando aqui umas aguinhas e vai dando certo. Então, a gente sabe, né, que pressão vezes volume é igual a N, N é número de mols, vezes R, que é uma constante ideal dos gases, vezes a temperatura. Se a gente rearranja essa equação, ó, passa o N, que está multiplicando para cá, para esse lado de cá, né? E o P para lá, né? Ou, ao contrário, né? Passa o V para o lado de cá e o RT para cá. O V que está multiplicando vai passar para cá, dividindo. Então, eu vou ter N sobre volume igual. Como eu passei o V para o lado de cá, então eu vou passar o RT para cá. P sobre RT. N sobre volume, a gente já sabe. Opa, peraí que chegou alguém. Deixa eu só autorizar aqui. Ué, chegou ninguém. Alguém levantou a mão, fez aqui aquele sonzinho. Não, eu só mandei mensagem, porque o Pedro também estava nesse negócio de seleção Tá. das coisas. Eu perguntei se a senhora era a senhora e o Pedro. Não, o Pedro ele está numa seleção de professor substituto. E eu estou numa banca de professor titular. O que é a diferença? Professor substituto é quando a gente tem, por exemplo, um professor se aposentou e enquanto não abre o concurso para que outro professor entre efetivamente, a gente pode contratar um professor que vai ser substituto, que ele pode ter um contrato de no máximo 1 ano, de 1 a 2 anos no máximo, enquanto não se faz o concurso. E professor titular, o que é isso? Quando a gente entra na universidade como professor, existem vários patamares da carreira que a gente vai progredindo, né? Então, por exemplo, quem entra já, que tem o doutorado, entra como professor adjunto. Aí você vai de 2 em 2 anos, de acordo com o que você produz, você pode progredir. Adjunto 1, adjunto 2, adjunto 3, adjunto 4, aí você vai para associado, do mesmo jeito, 1, 2, 3, 4. E o último patamar da carreira da gente é o professor titular. Então, tem uma professora nossa que hoje está fazendo essa defesa é como se fosse uma defesa de doutorado, mostrando toda a produção que ela fez ao longo dos anos que ela trabalha aqui,
para ver se ela vai ser aprovada para essa progressão. Tá? Então, são duas coisas diferentes. Então, voltando para cá. Opa, não é aqui não. A gente vai ter o seguinte, N sobre V, ó, número de mols sobre volume. Número de mols, massa sobre massa molar vezes volume. Ou seja, isso aqui é equivalente matematicamente à concentração molar. Então, a gente pode, mesmo para sistemas gasosos, trabalhar com concentração molar. Há uma relação entre concentração molar e pressão e temperatura do sistema gasoso, levando em conta a sua constante. Tá? Então, o equilíbrio químico também é passível de ser utilizado para interpretar sistemas gasosos. De modo que a gente vai ter o seguinte, que a constante, né, de equilíbrio químico vai ser, ao invés de produto da concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes sobre produto da concentração dos reagentes, vai ser pressão. Produto da pressão, né, dos produtos sobre a pressão dos reagentes. A gente tem aqui um sistema N2O4 se transformando em 2NO2, é uma reação reversível. Então, a constante de equilíbrio para esse sistema gasoso, ó, vai ser a pressão dos produtos elevada ao seu coeficiente, P do NO2 elevado ao quadrado, sobre a pressão dos reagentes, a PN2O4. O mesmo raciocínio que se usa para soluções. Ao invés de utilizar concentração molar, vamos utilizar pressão, porque a pressão, ó, se relaciona proporcionalmente com concentração molar, né? Então, a gente pode fazer essa aproximação. A gente falou na última vez que a gente se encontrou sobre velocidade de reação e que, baseado na velocidade de reação, o Gutenberg e o Wage desenvolveram aquela teoria e aquela lei da ação das massas que desembocou na teoria da constante do equilíbrio. A gente, em alguns livros, eles falam de quociente reacional e algumas pessoas confundem com constante de equilíbrio porque, matematicamente, a fórmula é a mesma. A constante de equilíbrio é um quociente entre o produto dos produtos sobre o produto dos reagentes. Então, as pessoas ficam, qual é a diferença de quociente reacional e constante de equilíbrio? Bem, o quociente reacional é igual à constante de equilíbrio em um único momento. Durante toda a reação, se você acompanha a variação das concentrações, tipo assim, vamos supor que é uma reação que ela acontece em 5 minutos. Aí você, no tempo zero, mediu a concentração dos reagentes, mediu a concentração dos produtos, que é zero, ligou o cronômetro, fez com que a reação começasse a acontecer, mediu essa concentração no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3, no tempo 4, no tempo 5. No tempo 5 se estabelece o equilíbrio químico. Em todos os tempos anteriores, essa relação das concentrações entre produtos e reagentes é o quociente reacional. Naquele ponto em que atinge o equilíbrio químico, ou seja, as concentrações param de variar, mesmo as reações continuando acontecendo, a gente tem a constante de equilíbrio e nesse ponto único, o quociente reacional é igual à constante de equilíbrio. Tá? No tempo zero, o quociente reacional é zero, porque no tempo zero eu ainda não formei nenhum produto, só tenho reagentes. E a partir do momento que a gente que a reação começa a acontecer, esse quociente reacional vai ser maior do que zero, tá? Porque eu começo a produzir produtos e ter valores numéricos para essas concentrações, isso vai andando até que esses valores, essas concentrações não variam mais, ali eu sei que eu atingi o equilíbrio químico e ali, matematicamente ou numericamente, o quociente reacional é igual à constante de equilíbrio. E para que Professora, diz, meu amor? então, antes do equilíbrio a gente só tem Q, e aí no equilíbrio a gente tem K. Exatamente, muito bem. Antes do equilíbrio a gente tem essa grandeza denominada de Q, e quando atinge o equilíbrio, a gente deixa de chamar de Q e passa a chamar de K. Muito bem. E para que serve saber desse K e desse Q? Olha só. Se o K é pequeno, se a constante de equilíbrio é pequena, o que é que significa matematicamente? Vamos lá. Se esse valor aqui, né, vamos supor que isso aqui é o K, é pequeno,
significa que o denominador é maior do que o numerador. Ou seja, a nossa reação atinge o equilíbrio quando eu tenho ainda uma grande concentração de reagentes e uma pequena concentração de produtos. Meu Deus. Cadê a... Saiu aqui, gente, desculpa. Então, ó, se o K é matematicamente um número pequeno, significa que o numerador é pequeno em relação ao denominador. Ou seja, a reação atinge o equilíbrio, as concentrações passam a ser constantes, num ponto onde ainda tem uma grande quantidade de reagentes em relação à quantidade de produtos. Significa dizer o quê? Que a reação ela é deslocada para o lado dos reagentes, ou ela tem, digamos assim, se a gente quiser falar em produtividade, né, uma baixa produtividade, né, um baixo rendimento, não produz muitos produtos. O inverso também é verdadeiro, né? Se o valor do K é um número grande, significa que a reação está deslocada para os lados dos produtos, ou seja, o equilíbrio vai ser atingido quando a gente tiver uma concentração alta de produtos em relação aos reagentes. E com relação ao Q, se o Q, né, eu estou medindo e em determinado momento o Q é menor do que o K, eu posso dizer que o que está acontecendo ali é a reação direta sendo espontânea. Quando numericamente Q e K são iguais, o sistema atingiu o equilíbrio, e se por algum motivo, né, por algum momento, o Q for maior do que o K, significa que quem é espontâneo, ou seja, quem é preferencialmente que ocorre é a reação inversa. Essa reação aqui, reação direta espontânea, significa que ela está deslocada para o lado dos produtos, e reação inversa espontânea significa que ela é uma reação deslocada para os lados dos reagentes. Produz mais ou atinge o equilíbrio com um número maior, uma concentração maior de reagentes do que de produtos. Até aí, tranquilo, gente? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, maravilha, né? Ainda bem que me responderam. Então, com esses dados, a gente termina a primeira parte do equilíbrio químico, que era para a gente ter terminado na aula passada, né? E eu perdi a noção do tempo e passou. E a gente vai agora, então, com esse outro slide, também vou colocar os dois, se é que eu não coloquei ainda lá no CIGA, continuar falando de equilíbrio químico, tá? Então, olha só. Na química analítica, a gente fala também, né, de equilíbrio heterogêneo. Então, existem dois tipos de equilíbrio em relação à composição do sistema. Nós temos os equilíbrios homogêneos, que são aqueles que acontecem, ou seja, todos os participantes estão numa só fase, são todos líquidos, ou todos gasosos, ou todos sólidos. E os equilíbrios heterogêneos, quando a gente tem mais de uma fase, né? Várias fases aqui é só porque os livros trazem várias fases, mas na realidade, em geral, são duas ou no máximo três. Então, por exemplo, um equilíbrio heterogêneo, em que parte dos reagentes ou dos produtos pode estar no estado sólido, na forma de um precipitado, por exemplo, e os outros estão no estado aquoso, na forma de solução. Tá? Aqui coloquei um exemplo, ó, de um equilíbrio heterogêneo, onde um dos reagentes é um sólido, é um metal, é o níquel, que está sendo ou está adsorvendo um gás, monóxido de carbono. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um adsorvente sólido que prende, né, esse gás na sua superfície. A gente tem estado sólido, estado gasoso, são estados diferentes, então a gente tem aqui um equilíbrio heterogêneo, formando aqui o NiCO4 gasoso. A expressão da constante do equilíbrio, ela vai ter o mesmo tipo de raciocínio, porém, um detalhe. Substâncias sólidas não participam da constante de equilíbrio. Por quê? Porque o sólido, ele tem uma concentração praticamente invariável. Além do que, ele é incompressível. Se lembra que eu falei que a teoria do equilíbrio químico foi desenvolvida estudando sistemas gasosos? Então, precisa que eles sejam compressíveis. Os sólidos, a gente não tem como comprimir. Um gás a gente comprime, um líquido a gente comprime
Um pouco mais, dependendo da situação, pode comprimir. Os sólidos não. Então, substâncias sólidas, as suas concentrações praticamente não variam e eles são incompressíveis. Do mesmo jeito, o solvente, por exemplo, vamos supor que eu estou dissolvendo um ácido orgânico, né? Sei lá, ácido acetil salicílico. Peguei ácido acetil salicílico e dissolvi em água. A substância que vai reagir é o ácido acetil salicílico, não é a água. A água é apenas um meio onde o ácido acetil salicílico vai estar disperso para poder reagir. Então, solventes puros também não participam da equação matemática da constante do equilíbrio, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Então, levando em conta isso, o que é que a gente pode dizer? Que como substâncias sólidas não participam da expressão matemática da constante, a equação, né, de constante de equilíbrio que representa esse sistema vai ser, ó, o quociente do produto, NiCO4, sobre os reagentes, CO elevado a 4, porque 4 é o coeficiente do monóxido de carbono. Tá? Então, vejam que o níquel não participou. Professora, mas ele não é um reagente? É, porém ele é sólido. Ah, alguém levantou a mão que eu ouvi a zoadinha. Opa, tudo bom? Professora, eita, aqui. A senhora pode explicar novamente essa questão do solventes puros? Eles não vão. Eles não vão participar aqui, ó. Se vamos supor que fosse níquel aquoso, que eu peguei um sal de níquel, níquel mais água. A água, ela não vai reagir, ela vai apenas dissolver o níquel. O níquel iria reagir com o monóxido de carbono, correto? Então, a reação ou a mudança na concentração, nas quantidades, seria do níquel e do monóxido de carbono, não da água. A água é apenas o meio em que o níquel se dissolve para reagir com o monóxido de carbono. Então, a água seria o solvente e ele não entraria aqui na expressão da constante. Certo, professora. Obrigada. Nada. E aí eu falei a água como exemplo, mas qualquer solvente, tá? O solvente, ele só vai servir para dissolver o soluto que vai participar da reação. Então, como ele não participa da reação, ele não entra na expressão da constante. Beleza? A gente vai... Obrigada. A gente vai estudar ou vai ver a aplicabilidade do equilíbrio heterogêneo quando a gente chegar nos equilíbrios de solubilidade, que são aqueles equilíbrios que vocês estão tendo contato diariamente, ou diariamente não, semanalmente, lá na parte prática. Lá não tem as reações de precipitação? Então, um íon que estava em solução reagiu com o reagente precipitante e precipitou, formou o sólido. Aquele íon está lá participando da reação, ele estava na fase aquosa e foi para a fase sólida, mas vai se estabelecer ali um equilíbrio entre aquele sólido que se formou, aquele precipitado, e a solução sobrenadante, que é a solução saturada. Então, ali a gente tem um equilíbrio heterogêneo. Parte das espécies, né, participantes estão no estado aquoso, estão dissolvidas, e outra parte está precipitada, está no estado sólido. Tá? Mas a gente chega lá devagarinho. Um rapaz, né, chamado Chatelier, ele achou super interessante esse estudo do Goldberg do Age, essa lei de ação das massas, essa lei do equilíbrio químico, e ele disse assim, rapaz, eu vou brincar com isso aí, eu vou ver se esse equilíbrio realmente, quando ele é atingido, ele vai ser para sempre assim, ou se ele vai mudar. E aí ele começou a fazer combinações. Ah, fiz aqui uma reação, acompanhei e vi que ela atingiu o equilíbrio, as concentrações não mais variam. E se eu colocar mais concentração de um dos reagentes ou de um dos produtos, o que acontece? E se eu aumentar a temperatura? E se eu aumentar ou diminuir a pressão? Ele foi fazendo essas tentativas e ele percebeu como que aquilo ali se transformava e lançou a sua lei. Ele diz o seguinte, depois que o sistema atingiu o equilíbrio, tá? Ó, se for imposta uma alteração a um sistema químico em equilíbrio, então, ó, ele já atingiu, a reação já aconteceu, atingiu o equilíbrio, daquele ponto em diante, se eu fizer alguma alteração no sistema, o próprio sistema tende, né, a se
organizar, ou seja, a composição do sistema se deslocar-se-á, no sentido de contrariar aquela alteração, ou seja, de eliminar aquele efeito que foi colocado ali, né? Contrariar aquela alteração a que foi sujeito e voltar para o estado de equilíbrio. Todo mundo quer estar no estado de equilíbrio, ninguém gosta de estar desequilibrado. Então, o próprio sistema faz isso, ele busca, por transformações químicas, dar um jeito de voltar lá para aquele estado de equilíbrio. Então, quais são os fatores que vão afetar o equilíbrio químico? Vamos lá. Primeira coisa, como o equilíbrio químico, né, na análise da química analítica, ele tem uma análise cinética, ou seja, ele está ligado à velocidade da reação. E pela a teoria de Gutenberg-Wade, a teoria de ação das massas, a velocidade da reação depende da concentração dos reagentes. Então, se eu altero a concentração de um determinado reagente, obviamente vai alterar as velocidades, obviamente vai alterar o equilíbrio. Então, o que acontece? Olha só. Faz de conta que eu tenho A reagindo com B, formando C e D. Atingiu o equilíbrio. Essas concentrações agora não vão mais variar. A e B reagem, formam C e D, e na mesma velocidade, na mesma taxa, C e D reagem e reformam, né, restituem A e B. Aí eu não tinha o que fazer na vida, fui lá e coloquei um pouquinho mais de A no meio. Quando eu coloco um pouquinho mais de A no meio, o que vai acontecer? A concentração aumentada faz com que a velocidade dessa reação direta, A e B formando C e D, aumente. Então, eu vou formar mais C e D. C e D vai ter que aumentar sua velocidade para poder voltar para o equilíbrio. Ou seja, quando eu aumento a concentração de um dos reagentes, eu desloco o equilíbrio químico um pouquinho para o lado dos produtos, porque vai formar mais produtos, e esses produtos, sendo formados em maior quantidade, vão reagir de novo em maior velocidade para restituir o equilíbrio. Então, quando há uma adição de um dos reagentes da reação direta, a gente desloca o equilíbrio químico para o lado dos produtos da reação direta. Entendido aí, gente? Entendido, professora. Muito bem. O mesmo fenômeno se observa se, ao invés de eu adicionar um dos reagentes, eu retirar um bocadinho dos produtos. Tirei D. Peguei uma pipeta aqui, coloquei nesse sistema e tirei um bocadinho de D. Ora, se o equilíbrio estava formado por determinada concentração de C e de D, A e B, e eu diminuir, para que esse equilíbrio se restabeleça, eu tenho que formar mais D. Como é que eu formo mais D? Aumentando a velocidade da reação de A e B, que vai formar C e D. Então, o próprio sistema começa a se organizar para que essa reação comece a acontecer com maior velocidade, para poder suprir, né, a falta do D que foi que eu tirei. Então, ele desloca a reação também para o lado dos produtos, se comparando ou se referindo à reação direta. Para que serve a gente aprender isso? Só para fazer a prova? Olha só, vamos supor que eu preciso fazer uma reação e essa reação tem um rendimento relativamente baixo. Então, eu misturei A e B, ele começou a formar C e D. Se eu tiver um jeito de separar e conseguir extrair o D ou o C ou um pouquinho dos dois, vou fazer com que esse sistema se reorganize para formar mais C e D. E no final das contas, eu consegui um rendimento maior porque eu mexi no equilíbrio do sistema. Tá? Então, a gente pode, claro que existe um limite, porque vai depender também das afinidades químicas, mas eu posso melhorar, por exemplo, o rendimento de uma reação mexendo no equilíbrio químico, ou retirando produtos, ou aumentando um pouco a concentração de um ou de ambos os reagentes, deslocando o equilíbrio químico para o lado dos produtos, fazendo com que a reação possa ter um rendimento um pouquinho maior. O raciocínio inverso também é válido, ou seja, se eu adiciono lá no sistema que já está em equilíbrio
um pouquinho de produto, esse excesso aqui vai ter que ser eliminado. Como é que eu elimino? Transformando C e D em A e B. Ele deixa de ser C e D e vai formar A e B. O que cresceu aqui, formando A e B, cresce aqui também, e aquele quociente passa a ser semelhante matematicamente ao equilíbrio químico, ou seja, será restabelecido o equilíbrio químico. Tanto se eu adicionar produtos como se eu remover reagentes, eu vou deslocar o equilíbrio químico no sentido da reação, dos reagentes da reação direta. Tá? Então, concentração de reagentes é um dos fatores que afetam o equilíbrio químico de um sistema. Outro fator é a temperatura. Obviamente, a temperatura ela vai afetar sistemas que sejam endotérmicos ou exotérmicos. Se for um sistema que nem é endotérmico ou nem é exotérmico, ou seja, não depende da temperatura, ele não vai ser afetado por qualquer variação de temperatura. É preciso a gente lembrar que sempre num sistema que seja variável, né, com a temperatura, uma das reações é endotérmica e a outra, a inversa, será exotérmica. Então, olha só. Reações endotérmicas são aquelas que gostam de receber temperatura. Um aumento de temperatura vai favorecer a minha reação endotérmica. Uma diminuição de temperatura vai favorecer a reação exotérmica. Então, se a gente considerar que esse sistema, né, o N2O4 gasoso, formando 2NO2, a reação direta, ela é uma reação que tem um ΔH 58, ΔH positivo. O que significa ΔH positivo? Que ela gosta de receber temperatura. Então, ela é um processo endotérmico. Se eu aumento a temperatura desse sistema, eu desloco o equilíbrio para ele produzir mais produtos. Também aqui é um jeito de melhorar o rendimento da minha reação. Então, a minha reação será deslocada no sentido do processo endotérmico. Se eu diminuo a temperatura, obviamente, quem vai ser favorecido vai ser o processo exotérmico, é o processo inverso, dos 2 mols de NO2 se unindo para formar N2O4. A temperatura é a única propriedade que vai alterar o valor da constante de equilíbrio. Por quê? Porque ela vai favorecer apenas uma das reações. Na concentração, uma reação aumenta a sua velocidade, vai formar mais o reagente do outro, que também vai aumentar a sua velocidade. Aqui não. Se eu aumento a temperatura, essa reação é favorecida, mas essa não é. Então, vai sim se restabelecer o equilíbrio, no sentido de que vai chegar um ponto em que as concentrações não vão mais variar, mas matematicamente o valor da constante será diferente. Então, a temperatura é a única propriedade que altera matematicamente o valor de uma constante de equilíbrio, porque ela favorece mais uma das reações do que a outra. Ok, gente? Sim, professora. Muito bem. Então, o outro fator, né, que pode afetar o equilíbrio de uma reação é a pressão. Obviamente, lembrando, eu só posso considerar a pressão como um fator que vai afetar um equilíbrio de um sistema se eu estiver trabalhando com um sistema gasoso. Sistemas líquidos e sólidos são praticamente incompressíveis, então a gente não considera para sistemas líquidos ou sólidos que a pressão possa variar. Mas para um sistema gasoso, sim, a pressão vai afetar o equilíbrio químico. De que modo? Olha só, pegando essa mesma reação, N2O4 se transforma em 2 mols de NO2. Um aumento da pressão significa uma diminuição do volume do sistema. Imaginem aqui uma seringa de injeção. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer a seguinte experiência. Se você puxa o êmbolo, o ar entra dentro da seringa e você empurra o êmbolo, o ar sai. Tá? Tira a agulha, põe o dedo na saída da seringa,
tenta empurrar o êmbolo vai até certo ponto, depois ele não vai mais porque não tem como o ar sair. Ali chegou o máximo da pressão. Quando eu empurro o êmbolo, eu estou diminuindo o volume de ar que tem dentro, o volume não, o espaço, né, que aquele volume de ar ocupa dentro da seringa. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Vamos supor que eu tenha esse sistema aqui, em que o gás N2O4 está aqui espontaneamente se transformando em NO2. Quando eu empurro o êmbolo, né, eu vou diminuindo, ó, o volume não, o espaço dentro do qual aquele sistema tem que existir. Então, imagina o seguinte, faz de conta que você tem que entrar num ônibus, não, num carro, num Fusca, você tem que colocar 5 pessoas. Aí você coloca uma no canto, no banco do motorista, uma no banco do passageiro, 3 atrás, tá todo mundo apertadinho, né? Mas, se ao invés de colocar 5 pessoas diferentes, né, ou seja, pessoas, né, no banco de trás, você coloca só uma pessoa, só que essa pessoa é mais forte do que 2 outras. Porém, aquela pessoa, mesmo sendo mais forte do que as outras 2 separadas, ela vai ocupar, teoricamente, um espaço menor, porque existe ali aquela lei da física que diz que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, quando eu estou aqui apertada com outra pessoa, mas tem que ter um espaço para o meu braço, o braço da outra pessoa que não se encosta, né? Existe ali uma pequena diferença do que se fosse só uma pessoa que tivesse o mesmo peso ou peso equivalente ao peso daquelas 2 pessoas, né? Há ali um espaço onde não há interpenetração de corpos e que vai fazer com que o espaço total seja menor. Assim também acontece com as moléculas. Quando eu aumento a pressão, eu vou favorecer o sistema onde tem o menor número de mols. Apesar de eu ter aqui, ó, 2 nitrogênios e 4 oxigênios igual aqui, mas aqui eles todos estão fazendo uma só molécula. Aqui eles estão fazendo 2 moléculas. Então, existe entre uma molécula e outra aquela tal daquelas forças intermoleculares que não permitem que elas se liguem totalmente. Tem que haver um espaço ali, as eletrosferas de uma e de outra não vão interpenetrar totalmente. Então, elas vão ocupar um espaço maior, essas 2 moléculas ocupam um espaço ligeiramente maior do que essa única molécula, mesmo que as 2, essa e essas outras 2, contenham, no geral, o mesmo número de átomos. Então, um aumento da pressão, que significa a diminuição do espaço, favorece a reação que produz um menor número de mols. Se a gente observar que eu tenho 1 mol de N2O4 e tenho 2 mols de NO2. Então, esse reagente aqui, ele ocupa menos espaço do que esses 2 moléculas de NO2. Um aumento da pressão vai deslocar o equilíbrio químico no sentido da reação que produz o menor número de moléculas. Nesse caso, se eu aumentar a pressão, eu desloco o equilíbrio no sentido dos reagentes da reação direta. O inverso também é verdadeiro. Se eu diminuo a pressão, tem mais espaço, o pessoal pode se espalhar mais. Então, se eu diminuo a pressão, eu vou deslocar a reação no sentido dos produtos da reação direta. Conseguiram entender esse efeito da pressão? Sim, professor. Maravilha. Obrigada por responderem. Aí aqui uns exercíciozinhos para a gente começar a trabalhar. Esse exercício aqui, ó, essa resolução está errada, esse resultado está errado. Eu corrigi no slide que ficou no outro computador, no computador de casa. Como hoje eu tive que estar aqui no momento da aula, aqui na UFC, o slide que tinha no computador daqui era esse que está com o resultado errado. Mas aí é bom porque a gente já corrige aqui junto, né? Ver aonde que está errado. Então, vamos lá. Aqui diz o seguinte, ó. Quando 46 gramas de iodo são aquecidos com 1 grama de hidrogênio para formar o gás iodídrico, atinge-se o equilíbrio na temperatura de 450 graus centígrados, restando ainda 1,9 gramas de iodo.
Então, observem o seguinte. Primeira coisa, é uma reação que depende da temperatura. O equilíbrio foi atingido, né? Primeiro, ele disse que para ela acontecer, eu preciso aquecer, e o equilíbrio atinge nessa temperatura. Ele disse que botou 46 gramas de iodo para reagir e o equilíbrio só foi atingido, ou quando o equilíbrio foi atingido, só restou 1,9 gramas de iodo. Então, já olhando para esse enunciado, eu percebo que quase todo o iodo se transformou no gás iodídrico. Então, significa que essa reação, o equilíbrio dela, ele é atingido quando ela está bastante deslocada em relação a produtos, né? Quase todo o iodo virou gás iodídrico, sobrou muito pouco. Então, deve ter muito mais produto do que reagente. Como na equação do equilíbrio químico, o produto é o numerador e os reagentes são os denominador, então é provável não, é certeza que o valor dessa constante será grande. Vocês observem aqui que está dando 1,9, é um valor relativamente pequeno, é maior do que 1, mas é pequeno. É por isso que a gente vai ver o que é que está errado. Eu já disse aqui, já dei aqui uma palavra que dá para a gente, olhando para o exercício, saber o que é que está errado aqui, de digitado errado. O que é que eu disse? Que como a maior parte do iodo se transformou, essa reação está deslocada para o lado dos produtos e que a equação do equilíbrio químico matemática é produto dos produtos elevado aos seus coeficientes sobre o produto dos reagentes. E olha como é que a professora digitou aqui, ó. Por isso que não dá certo preparar a aula de madrugada. Digitou aqui a equação da constante. Ela digitou ao contrário, ó. Digitou foi reagentes sobre produtos. Na realidade, é ao contrário, né? A gente está aqui no MITS, eu acho que dá até para a gente corrigir aqui. Vou tentar. Se vai dar certo. A gente vai corrigindo junto aqui. Quase que dava certo. Agora vai. E vou pegar esses dois aqui. Quem tiver calculadora aí à mão, aproveita para já pegar, porque eu estou sem calculadora aqui. A gente já vai corrigir. Oi. O iodo, ele não vai reagir todo. Isso não. Tem que diminuir, né? No caso, 46 Sim. menos 1,9. Uhum. Então, foi outra coisa ali que deu errado. Calma, homem. Desculpa, calma, mulher. Olha só, ela fez uma observação muito importante. O iodo, ele não vai reagir todo. Na maioria das reações, a gente não vai até que o outro seja zero, né? Sempre fica alguma coisa. Aí ela diz assim, eu tenho que diminuir 46 menos 1,9, né? Foi outra coisa que deu errado ali. Se lembra que eu falei que quando tem esse colchetezinho aqui, significa que é concentração molar. E aqui a gente tem massa, ó, grama. Então, eu não posso fazer 46 menos 1,9. Eu tenho que transformar em número de mols. Porque concentração molar é número de mols por volume. Como ele não falou nada de volume aqui, significa dizer que esse sistema é um sistema fechado, já que é com gás, né? Gás iodo e gás hidrogênio. E o volume é constante. Então, eu posso trabalhar com o número de mols no lugar de concentração molar. Entenderam o que eu quis dizer com isso? Sim, então a gente vai fazer o número de mols para cada grama e depois vai substituir no número de mols, né? Diminuir lá. Exatamente, muito bem. Ó. Então, vamos calcular. Quanto é que eu tinha no início de iodo? Eu tinha 46 gramas. Número de mol do gás iodo vai ser a massa de iodo sobre a sua massa molar. O iodo é o I2, então são 2 átomos de iodo, né? Um iodo, lá na tabela periódica, pesa 127. Os dois juntos, então, 254. 46 gramas, que foi a massa utilizada para fazer a reação, dividido por 254, que é a massa molar do gás iodo, a gente vai ver que participou da reação, na realidade, 0,18 mols de iodo. Ok aí? Sim, professor. Muito bem. A mesma coisa a gente faz para o hidrogênio, que é o outro reagente. Ele disse, ó, que ele usou para reagir
ou 1 grama só de hidrogênio. Olha, se a gente olha só por grama, o que a gente pensa, né? Vixe Maria, essa reação aqui e consumiu o hidrogênio todinho, porque era 46 de iodo, só um de hidrogênio, deu nem para o começo, né, o hidrogênio. Mas se a gente for ver em número de mols, olha só, por isso que a química, né, a gente usa preferencialmente concentração molar, porque ela nos dá exatamente a ideia dessa relação de número de mols. Para o hidrogênio, ó, 1 grama de hidrogênio, dividido pela sua massa molar, qual é o número, qual é a massa do hidrogênio na tabela periódica? Não é 1? Gás hidrogênio, H2, então 1 mais 1, 2. 1 dividido por 2, meio mol. Observem que apesar de eu ter 46 gramas de iodo para só 1 grama de hidrogênio, eu tenho apenas 0,18 mols de iodo para meio mol de hidrogênio. Em termos de mol, eu tenho muito mais hidrogênio do que o iodo. Quase 4 vezes mais, né? Entenderam aí como é importante para a química a gente trabalhar com mol e não com massa? A massa, para a química, para o processo, né, entre moléculas, ela nos dá uma ideia muito errada. Porque cada molécula vai ter a sua massa específica, o seu peso molecular. E isso vai ter que ter uma relação com a massa física, que é aquela que a gente pesa lá na balança. Então, observem que eu tenho mais hidrogênio do que iodo. Se a gente olhasse para cá e fosse uma questão que estivesse perguntando qual é o reagente limitante, desavisadamente a gente poderia dizer assim, não, limitante é o hidrogênio, que tem menos, mas se a gente olha para o número de mols, que é como realmente acontece a reação, limitante deve ser o iodo, que é o que tem menos. Conseguem acompanhar esse raciocínio? Sim, professora. E mesmo esse fator limitante, eu digo aqui, ó, é o iodo que tem menos, eu não posso só olhar para esse número e dizer, eu tenho que olhar para a reação. Aqui eu posso dizer que o limitante é o iodo, porque a reação é de 1 para 1. Então, 1 mol de iodo reage com 1 mol de hidrogênio. Como eu tenho só 0,18 de iodo, então só vai reagir 0,18 de hidrogênio, ele que vai limitar. A reação só vai acontecer até aqui, né? Então, tá? E aí, esse 1 mol de iodo que reage com esse 1 mol de hidrogênio, produz 2 mols de gás iodídrico. Posso usar essa relação porque ela está ajustada, ó. 2 iodo, 2 iodo, 2 hidrogênio, 2 hidrogênio. Se ela não tivesse ajustada, eu precisaria primeiro ajustar para saber exatamente a relação de mols entre reagentes e produtos, porque essa relação, esses coeficientes vão influenciar aqui, ó, na equação da constante. Tá? Então, a gente já descobriu quantos mols a gente tem de cada substância no início, e agora a gente vai descobrir quanto que a gente tem no equilíbrio. Olha, a única informação que ele me deu em termos de mol para o equilíbrio foi dizendo o seguinte, que restou 1,9 gramas de iodo no equilíbrio. Então, quantos mols? 1,9 dividido por 264, ou 54, desculpa. Sobrou, então, ó, 7,48 vezes 10 a menos 3. Isso aqui foi o que sobrou. Se eu tenho o tanto que eu coloquei e tenho o tanto que sobrou, eu posso descobrir quanto que reagiu. Certo? Então, ó, quanto que reagiu? O tanto que eu botei menos o tanto que sobrou. Na realidade, reagiram 0,172 mols de iodo. Muito bem. E quanto que reagiu de hidrogênio? Para que eu tenho que saber quanto que reagiu de hidrogênio? Porque sabendo o quanto que reagiu de hidrogênio, eu sei o tanto que tinha no começo, se eu descobrir o tanto que reagiu, eu sei o tanto que sobrou. O tanto que sobrou é o tanto que eu tenho no equilíbrio. Ó. Eu já sei quanto que sobrou de iodo no equilíbrio, eu descubro quanto que sobrou de hidrogênio no equilíbrio, e como eu sei o tanto que reagiu, eu também descubro o tanto que se formou de gás iodídrico. Conseguem acompanhar o meu raciocínio até aí? Sim, mas em questão de reagente limitante, a gente sempre usa massa, né? Em questão de reagente limitante, a gente sempre usa massa. Não. Ok. Não. Ai. Olha, o reagente Na ele não vai... do mol, né? Pronto. Isso, sempre vai usar o mol. Por quê? Porque as reações pelo número de mols. Como é que você lê uma reação? 2 mols de A reage com 3 mols de B, formando 1 mol de C e 5 mols de D. Então,
Eu só posso saber qual dessas mols é que vai reagir mais ou menos, ou que vai limitar, pelo número de mols, tá? Para reagente limitante, que a gente não fala nele aqui, eu falei só para chamar a atenção, porque isso aí é lá do ensino médio, né, ou lá da química geral, a gente aqui está trabalhando com equilíbrio químico, então não, reagente limitante não vai influenciar. O que a gente precisa saber é quantos mols de cada substância a gente vai ter no equilíbrio, tá? Então, para saber quantos mols de cada substância que eu tenho no equilíbrio, eu tenho que saber o que sobrou lá sem reagir. Porque o que reagiu de hidrogênio virou gás iodídrico. Quanto que sobrou de hidrogênio para eu poder colocar aqui? Então, ó, como a reação é de 1 para 1, significa dizer o quê? Que o tanto de mols de iodo, né, o tanto que sobrou de iodo, deve ser o tanto que sobra de hidrogênio. É verdade isso que eu estou dizendo? Repete o que a senhora disse. Como a reação é de 1 para 1, eu posso afirmar que o tanto que sobrou de hidrogênio é o mesmo tanto que sobrou de iodo? Não, né? Eu Não, não porque o afirmaria. hidrogênio estava em quantidade maior. Muito bem. Quem disse que não afirmaria e quem disse que não? Muito bem. Como é que eu vou descobrir, então, o tanto que sobrou de hidrogênio? Eu vou pegar o tanto que eu coloquei para reagir de hidrogênio e vou diminuir do tanto que reagiu de iodo. Eu posso afirmar que o tanto de iodo que reagiu é o mesmo tanto de hidrogênio que reagiu? Pode, porque é de 1 para 1. Pronto, então, ó, como eu sei o tanto que eu tinha no começo de iodo, desculpa, e sei o tanto que sobrou, eu descubro por subtração o tanto que reagiu. Aí eu vou lá, oxe, eu tinha 0,50 mols de hidrogênio no começo, foi o que eu coloquei, mas só reagiu 0,172. Então, quanto que sobrou de hidrogênio sem reagir lá no equilíbrio? 0,327. Conseguem entender de onde foi que saiu esse 0,327? Sim, professora. O hidrogênio estava em excesso, né, também, no caso? Exatamente, o hidrogênio estava em excesso. Tanto é que sobrou muito mais hidrogênio do que iodo, né? Eu tinha, ó, como eu falei no começo, quase o quádruplo, né, de hidrogênio. 18 vezes 3 vai dar 46. Eu tinha quase mais do triplo de hidrogênio em relação à quantidade de iodo em termos de número de mols. Então, ó, eu já descobri que no equilíbrio a concentração de iodo é 7,48 vezes 10 a menos 3 e a concentração de hidrogênio é 0,327. Então, eu já tenho, ó, os valores do meu denominador. Falta saber os valores do meu numerador. Quanto que eu formei de gás iodídrico? Ora, se reagiu 0,172 de iodo e reagiu 0,172 de hidrogênio, formou quanto de gás iodídrico? Né? 0,172 vezes 2, né? Será? Será que é vezes 2? Não é não. Não sei. Vamos pensar o É seguinte, proporcional à massa deles? Não, pelo amor de Deus, não vamos olhar para a massa de nada aqui. Aqui é tudo número de mol, certo? Ó, vamos fazer o seguinte, faz de conta que eu arranjei um emprego numa fábrica de canetas. Eu estou lá no final da produção, que é o seguinte, alguém produziu o tubinho da caneta, alguém produziu aquela parte que tem a tinta, alguém produziu a tampa, e antes de chegar em mim, alguém pegou a partezinha da ponteira com a tinta e enfiou no tubinho da caneta, e a minha função é só montar, pegar aquele tubinho e colocar a tampa. Certo? Então, todas as canetas chegam para mim, eu pego o tubinho, coloco a tampa, boto na caixa. Pego o tubinho, coloco a tampa, boto na caixa. Para cada caneta, eu tenho que ter uma tampa. Certo? Ou não? Certo. Certo, ainda bem, né? Aí, vamos supor que no final do dia, eu produzi 200 canetas.
200 canetas. Quantas tampas eu usei? 200? E quantos corpos de caneta? 200? Mas eu posso dizer, então, 200 mais 200 deu 400 canetas? Não. Não, muito bem. Então, ó, apesar de eu ter esses dois números de mols aqui, esse 2 é só para poder ajustar os átomos, ó, 2 átomos de hidrogênio, porque veio H2, e 2 átomos de iodo, porque veio do I2. Mas, na realidade, isso aqui é uma molécula só. O tanto de iodo que veio, faz de conta que aqui é uma tampa e um corpo. Eu não estou somando uma tampa com mais um corpo, vai dar 2 canetas, não. Uma tampa mais um corpo dá uma caneta. Entenderam? Eu acho que eu entendi, mas eu tô confusa. Tá confusa? Em termos de molécula, Ainda tudo errado. aprendeu a vida toda errado, foi? Eu acho que sim. Ó, porque é o seguinte, qual é o problema? Qual é a confusão que se faz na nossa mente? Nós temos aqui uma linguagem de duas ciências no mesmo mundo, no mesmo local. Eu tenho a linguagem química, que relaciona quantidades de moléculas e de átomos, e tem uma linguagem matemática. Na matemática, 1 mais 1 é 2. Beleza, tranquilo. Mas na química, não necessariamente 1 mais 1 é 2. 1 mol de iodo mais 1 mol de hidrogênio produz 2 mols de HI, porque eu preciso ter esse 2 para dizer que eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 2 mols de átomos de iodo. Mas em termos de molécula, se eu uso 0,172 mols de iodo para reagir com 0,172 mols de gás hidrogênio, eu formo 0,172 mols de HI. Por isso que tem que elevar aqui ao quadrado, ó. Ele veio justamente esse quadrado, veio dizer, ó, que esse 2 é 2 mols dessa substância, mas tem o mesmo número de átomos daquelas duas ali separadas. Então, por isso que eu vou elevar ao quadrado. Eu não posso dizer no final do dia que para produzir 200, se eu usei 200 tampas e 200 corpos de caneta, eu produzi 400 canetas. Não, eu produzi 200 canetas. Pensa que isso aqui é o corpo da caneta, isso aqui é a tampa. E aqui é a caneta toda. Então, 200 desse com mais 200 desse, vai produzir 200 desse. Então, 0,1 mol desse com 0,1 mol desse produz 0,1 mol desse. Em termos de átomos, eu tenho que colocar o coeficiente na frente para poder igualar, para poder ajustar, porque nada se perde, nada se cria, nada se transforma. Sabendo dessas quantidades, né, eu agora vou substituir. A gente pode até fazer assim, ó, para não fazer muita confusão. Como em termos de número de mols, esse 2 aqui quase não vai influenciar muito, porque a gente vai elevar ao quadrado, multiplica aí por 2, não tem problema não. Vai ser 2 mols vezes 1,172. Então, vamos lá. Primeira coisa, quanto que eu vou ter de HI no equilíbrio, né? A gente chegou a esse valor, eu vou colocar aqui, deixa eu fazer aqui. 2 vezes, vou elevar isso aqui ao quadrado, certo? E no denominador, a gente vai ter, deixa eu fazer assim, ó, espera aí. A quantidade de gás iodídrico vezes 2, porque o 2 mol, as duas concentrações, é elevado ao quadrado, que é o seu coeficiente, sobre quantidade de iodo que sobrou lá no equilíbrio químico, 0,172, eu vou botar aqui na ordem, para depois vocês não se confundirem, 172, e a quantidade de hidrogênio que sobrou
lá no equilíbrio 0,327. Então, qual vai ser o valor desse K? Quem que tem uma máquina de calcular aí para me ajudar? Meu Deus, ninguém. Deixa eu ver Tô aqui. fazendo aqui, professor. Calma, professora. Ah, desculpa. Pensei que era só tu aqui. Vocês digitam tão rápido no celular que eu pensava que era a mesma velocidade na máquina de calcular. Na máquina de calcular, eu faço, devagarzinho, ainda sai errado o resultado, porque eu esqueci de levar algo ou colocar um parênteses em algum momento. Isso é um excelente depoimento. Sabe por quê? Porque o pessoal acha que é só colocar o valor na máquina de calcular e vai sair certo. Então, é preciso que a gente tenha a noção, né, da teoria, quando a professora diz, olha, preste atenção, dá uma lida aqui, você vai ver que sobrou bem pouquinho, então, essa reação está deslocada lá para os produtos, o valor da constante deve ser um valor alto. Se você entende isso e percebe, aí você vai lá na máquina calcular, vamos supor que você erra alguma coisa e dá um valor baixo, aí você vai ter o senso, né, de responsabilidade de analisar aquilo ali e dizer assim, não, tem alguma coisa errada, peraí, vou fazer de novo, vou fazer com mais atenção. Aí agora vai dar um valor alto, diga, ó, agora pode ser que seja mesmo, mas se eu errei na primeira vez, pode ser que eu erre a segunda, eu vou fazer de novo, para ver se bate, né? Porque às vezes a gente, por exemplo, já teve prova em que eu coloco assim, qual é o pH de uma solução de hidróxido de amônio, tal concentração. Hidróxido de amônio é uma base. Então, se é uma base, o pH tem que ser maior do que 7. Aí o aluno calcula o que a gente chama de pOH e coloca lá, pH igual a 2. Era só você pensar, né? Vixe, mas pH 2 é ácido, como é que o hidróxido de amônio pode ser pH 2? Não, tem alguma coisa aqui que está faltando, tem alguma coisa errada. Então, é importante que a gente saiba analisar e interpretar os nossos resultados. Vocês, como futuros químicos farmacêuticos, têm que saber interpretar resultado. Porque vamos supor que você está conduzindo um teste de aplicação de um medicamento novo. Então, você tem que saber quais são os resultados e interpretar se aquele dado faz com que aquele remédio seja eficiente ou não, se vai ser possível utilizá-lo ou não, se é naquela faixa de concentração ou não. Então, analisar e interpretar resultado é uma habilidade, uma competência que você deve desenvolver para a sua profissão. Não é só pegar um número e dizer, pronto, é isso aqui. Não, vamos ver se esse número faz sentido. E aí, alguém conseguiu um número? Deu 2,10, professora. 2,10? Tá errado? Não sei. Eu estou sem máquina aqui. Estou sem máquina aqui, mas eu estou achando baixo. Mas vamos lá. 2,10. Vamos deixar ele aqui. Aí já vai ficar exercício aí para vocês verem se está certo mesmo. Todo mundo. Só uma pessoa que fez? Não, Ou mais não, alguém professora. fez? Aqui também deu 2,1. 2,10? Então, aqui pronto. também. Ah, então agora sim, ó, a gente tem mais chance de estar correto. Então, um número maior do que 1, 2, mostrando que o numerador é maior do que o denominador, portanto, a reação está deslocada para o lado dos produtos da reação direta. Faz sentido. Ok? Vamos, então. Posso passar para o próximo? Pode sim. Depois eu vou fazer isso aqui em casa quando chegar com a minha máquina de calcular. Se eu não disser nada, é porque esse número está certo. Se eu disser alguma Professora, coisa... Tá Só- duvidando da gente, né, professora? Só uma dúvida antes da senhora passar. Hum. Esse 2, a senhora colocou 2 vezes 0,72 por conta do 2 ali, né? Do coeficiente. Isso, exatamente, do 2 do coeficiente, né? Porque estava todo mundo sem entender que 200 tampa com 200 caneta dá 200 caneta, ou 200 corpos dá 200 caneta e não 400. Eu digo, não, pô, então faz esse 2 aqui, ele praticamente não vai fazer essa diferença toda, não. Tá? Mas é isso mesmo, 2 vezes, ou 2 mols, né? O que sobrou lá. Ah, então poderia botar ou poderia não botar também? O Ó, 2? na realidade, eu não botaria, certo? Por quê?
Porque quando eu faço isso aqui, ó, eu estou diminuindo o total que eu tinha, menos o que reagiu. E estou descobrindo o que sobrou. Então, quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou descobrindo o tanto que reagiu. Então, eu estou descobrindo o tanto que formou. Mas como o pessoal ficou, aprendi errado a vida toda, tal. E isso aqui, teoricamente, para a gente, equilíbrio químico, nesses moldes aqui, não vai influenciar muito, porque a gente vai trabalhar mesmo com equilíbrio iônico, né, daqui para frente. Deixa esse 2 aí, até porque lá no equilíbrio iônico a gente vai usar esse 2, tá? Então, deixa o 2 mesmo, quer dizer que o que se forma é 2 vezes a concentração de cada um dos reagentes. Deixa esse 2 aí sem problema algum. Vou passar para o próximo. Eu não estou duvidando de vocês, não, tá? Por que eu disse que vou fazer quando chegar em casa? Porque já teve um depoimento de uma aluna, não sei se eu já contei aqui, que era, inclusive, da farmácia, estava na Química Analítica 2. E todo o exercício que eu passava, ela fazia em meio minuto, né? E sempre respondia as questões e as provas, a nota muito boa. E aí eu conversando com ela, eu digo, nossa, você consegue aprender tão rápido, você se dá muito bem nas provas. Ela disse, não, professora, porque eu estou repetindo a cadeira. Eu digo, mas como que você está repetindo a cadeira se você está sabendo tanto, estudou nas férias? Não, professora, é que eu estudei mesmo durante a disciplina, mas mesmo assim eu perdi, porque eu tinha uma máquina que era uma máquina Xing Ling, que eu comprei, eu estou usando as palavras dela. Então eu fazia a questão todinha, no raciocínio correto, quando eu ia fazer o cálculo lá no final, dava um valor totalmente errado, e eu botava na prova, e a professora do semestre passado simplesmente riscava a minha questão, tirava 0. Eu só descobri que o problema era a máquina, porque eu achava que era eu que não estava entendendo nada. Eu só descobri que o problema era a máquina, porque o meu namorado faz matemática e ele foi fazer uma prova, esqueceu a máquina dele, me pediu para emprestar a minha. E quando ele estava fazendo os cálculos, que ele viu o resultado, ele dizia que ele percebia que o resultado era totalmente doido. Então ele disse: essa tua máquina está com problema. Aí foi que eu fui perceber que o problema era a máquina e que eu estava errando as questões por conta da máquina. Então, por isso que eu disse que eu também vou refazer o cálculo, tá? Não é porque eu estou duvidando de vocês, não. É das máquinas. Mas vamos lá. Mas são 3 máquinas. A minha, Pronto, a minha não foi comprada no chinês. Pronto, então você está certíssima. Perdão, não vou fazer, tá certo? Beleza. Um outro exercício diz o seguinte. Eu fiz uma reação de esterificação. Fui lá para o laboratório de química orgânica para fazer uma reação de esterificação. Vou conseguir um éster, tá? Então, para isso, eu misturei 1 mol de ácido acético com 1 mol de álcool etílico. Temperatura normal, bonitinha, ela não é uma reação que precisa de temperatura. Eles começaram a reagir e eu percebi que o equilíbrio químico foi atingido quando estava presentes ainda, né, na solução 2/3 de mol do éster, que foi o que eu formei, e 2/3 de mol de água. A reação entre o ácido e o álcool forma éster e água. Eu tinha 1 mol desse com 1 mol desse e formei 2/3 de mol do éster e 2/3 do mol de água. Foi isso que ele falou. Pediu para a gente calcular a constante de equilíbrio. A equação da constante, a mesma. Ó, concentração do éster vezes concentração da água. Ai, professora, mas a senhora é tão engraçadinha. A senhora acabou de dizer para a gente que a água não participava da equação. Eu disse isso? Não, a senhora disse que era como solvente. Aí a água é o produto da equação. Nossa, depois eu quero um autógrafo, tá? No final da aula. A água não participa quando ela está sendo utilizada apenas como solvente. Aqui ela é um produto da reação. Eu nem tinha água no começo, ó, só tinha ácido e álcool. Os dois reagiram e formaram água lá. Tá? Então, ela é produto da reação, nesse caso, ela participa. Então, ó, o que a gente tinha inicialmente? 1 mol de ácido e 1 mol de álcool. Tinha o que de produto no início, tempo 0? 0 de éster, 0 de água. Eles reagiram, chegou no equilíbrio. Eu tenho que descobrir quais são as concentrações de cada uma dessas espécies no equilíbrio. Então, quanto é que restou de ácido lá? Ora, o tanto que tinha inicialmente, menos o tanto que se transformou. Quanto foi que se transformou? Como é que eu sei? Eu sei pelos reagentes. Ora, formou 2/3. A reação não é de 1 para 1, formou 2/3 desse, 2/3 desse, então eu vou ter
no final das contas, o que sobrou de ácido é o que eu coloquei, o 1, menos o que se transformou, 2/3. Sobrou 1/3 de ácido, no mesmo raciocínio sobrou 1/3 de álcool, formei 2/3 de éster e 2/3 de água, porque foi o que o problema me disse. Substituo esses valores aqui na constante de equilíbrio e encontro que o valor da constante é 4. Vejam que a nossa reação, número 4, significa que o numerador é maior do que o denominador. Então, a nossa reação ela é deslocada para o lado dos produtos. Deve formar mais produto do que sobrar reagente. E, realmente, formou 2/3 dos produtos e só sobrou 1/3 dos reagentes. Então, a nossa reação é uma reação que tem um rendimento relativamente bom, né? Forma mais produto do que o que sobra dos reagentes da reação direta. Compreendido esse raciocínio aí? Sim. Muito bem. É fácil, química é fácil. Deixa eu ver se tem mais um exercício aqui. Ah, tem mais um. Olha só. Aqui para a gente analisar a aplicação lá do princípio de Le Chatelier. Tá? O princípio de Chatelier, ou a aplicação do princípio de Chatelier, possibilita o controle da direção, ou seja, se a reação acontece mais para o lado dos produtos da reação direta, ou se acontece mais para o lado dos reagentes da reação direta, né? Para que lado que ela é espontânea. E a extensão, se ela tem um rendimento alto ou baixo, se produz mais produto do que o que sobra de reagente, ou se produz menos produto do que o que sobra de reagente ao atingir o equilíbrio, tá? Então, ela nos dá, né, possibilita o controle da direção e da extensão. Por exemplo, assim, da direção. Se a gente observar essa equação que foi colocada aqui, ΔH é positivo. Significa dizer o quê? Quando o ΔH é positivo? Que a nossa reação direta, ela gosta de temperatura, correto? Ela absorve temperatura. Então, se eu quero, ao invés de produzir esse complexo aqui, eu quero manter esse complexo, o que é que eu faço? Se eu sei que se a temperatura for aumentada, ela desloca para lá, eu vou resfriar. Então, se eu resfriar, eu desloco a inversa. Então, por isso que ele diz que, pela aplicação desse princípio, eu tanto posso controlar para que lado que eu quero que a reação aconteça, quanto posso controlar a extensão. A 25 graus, ela vai até certo ponto, mas como ela é endotérmica, se eu aumentar a temperatura, ela vai se deslocar para produzir um pouquinho mais desse produto. Então, a gente, de posse, né, desses conceitos, a gente pode controlar o sistema no qual a gente está trabalhando. Tá? É isso que ele está tentando dizer. Então, você controla a direção e a extensão de uma determinada reação química. Um exemplo típico é o equilíbrio entre as formas de cor rosa e azul dos íons cobalto. Então, o íon cobalto, quando está no estado aquoso, né, peguei um sal, nesse caso aqui, ó, foi o cloreto de cobalto, e dissolvi em água. O íon cobalto, que é um íon metálico, né, o cátion positivo, ele fica solvatado, formando um complexo, que a gente chama de hidrocomplexo, porque o solvente é a água. As moléculas de água ficam meio que arrodeando, né, a eletrosfera lá do cobalto e formam esse complexo, né? Se liga com a água, como a água é molécula, ó, não há uma, digamos assim, uma neutralização da carga do íon, tanto é que a carga aparece aqui, ó, 2+. Por isso que é chamado de complexo. Os compostos complexos, eles são estudados pela química inorgânica, hoje em dia são chamados de compostos de coordenação. Mas na época em que eles foram descobertos, eles foram chamados de complexos exatamente por isso. Na época, as teorias de ligação que se conheciam eram apenas ligação iônica e ligação covalente. E já tinha sido um avanço científico assim magnífico de conseguirem explicar aquilo ali que acontecia. Aí tinha um rapaz que parece que ele não tinha muito o que fazer. Naquela época não tinha nem TikTok, nem Instagram, nem Facebook, nem gravar stories, nem reels, nem nada dessas coisas. Então, as pessoas, ao invés de estar fazendo dancinha, elas estavam estudando, né? E trazendo possibilidades de avanço para a sociedade. Aí, eles assim, poxa vida, beleza. O
cloreto de cobalto, ele tá aqui, tá ligado, tá todozinho, tá estável. Se eu colocar mais cloreto aqui, o que é que vai acontecer? Teoricamente não vai acontecer nada, porque ele já atingiu o octeto, tal, beleza? Só que chegou uma hora que ele fez umas experiências que aconteceu. Apesar de já estar com o octeto completo, a ligação tudo bonitinha, ele conseguiu absorver mais cloreto. Aí, meu filho, foi uma celeuma, ninguém entendia nada. O pessoal tentava explicar, e um dizia uma coisa, outro dizia outra e tal, e ninguém chegava a conclusão nenhuma, então aquilo ali era muito complexo, então chamavam de compostos complexos. Hoje em dia já se tem a teoria explicando o que acontece, por isso passou para o nome de composto de coordenação. Geralmente acontece com íons lá dos metais de transição, que conseguem fazer ligações não só com os orbitais sp, mas também com os orbitais d, são ligações coordenadas, tá? Então, por isso que ele consegue, mesmo com o octeto já atingido, tem elétrons desemparelhados lá no orbital D e dá para fazer um bocadinho mais de ligação, tá? Compostos complexos são importantes. Alguns medicamentos são baseados nos compostos complexos. O EDTA, por exemplo, que é um complexante magnífico, ele é muito utilizado na farmacologia, então, na indústria farmacêutica. Então, depois vocês, mais para frente, vão estudar mais sobre eles, tá? Então, é o seguinte, o íon cobalto, na presença de água, ele forma esse complexo que tem como característica ser rosa. Ele tem uma corzinha rosa, a soluçãozinha fica rosa. Porque ele separa, né, as ligações aqui, separa o cloreto do cobalto, se hidrata, né, e fica rosa. Porém, ele, na presença aqui do cloreto, ó, ele vai se ligar com o cloreto e formar esse outro complexo. Cobalto, Cl4, faz de conta que eu dissolvi nitrato de cobalto, todos os nitratos são solúveis. A água, né, solvatou o íon cobalto, ficou tudo rosazinho. Aí eu acrescentei cloreto lá no tubinho de ensaio. O cobalto prefere o cloreto, porque o cloreto tem uma carga negativa aqui, ó, para ligar com ele. A água é uma molécula, ela só tem aqueles elétrons lá livres, né? 2 pares de elétrons não ligantes, mas não faz uma ligação, só dá uma ajuda lá, né? Então ele se liga a 4 cloretos e forma um segundo complexo. Observem que mesmo se ligando com o ânion, ainda está aqui, ó, 2 positivos. Isso aqui é justamente lá as cargas lá do subnível D, onde a ligação foi feita e sobrou aqui as cargas dos níveis mais externos da eletrosfera para se ligar com outros íons aí que porventura surjam, tá? Outros ânions. Esse outro complexo, né, do tetracloreto de cobalto, ele tem cor azul, enquanto que o hidrocobalto tem cor rosa, o tetracloreto de cobalto tem cor azul. Tá? Então, é uma reação de equilíbrio, que a gente viu aqui, ó, que é endotérmica. E aí ele pede para a gente analisar esse sistema e assinalar, né, a alternativa que representa uma ação que eu possa fazer nesse sistema em equilíbrio para favorecer a formação da solução de cor azul. Essa questão aqui, ó, é a questão da Damares, né? Tanto tem o pessoal rosa, como tem o pessoal azul. Mas a gente quer favorecer a formação de azul. Então, o que é que eu posso fazer aqui nesse sistema? E ele dá aqui algumas opções. Primeira opção, diminuir a concentração de cloreto, ou seja, retirar cloreto aqui, ó, dos reagentes. Quando eu retiro o cloreto, o meu equilíbrio se desloca para a direita da reação direta ou para a esquerda da reação direta? Quem é que me diz? A diminuição de cloreto, professor? Vou retirar cloreto. Acho que favorece o sentido dos reagentes. Dos reagentes da reação direta, né? Ou seja, se desloca para o lado esquerdo, não é isso? Que você está me dizendo? E por que você acha e não tem certeza? Porque se eu diminuir a concentração do Cl, ele vai precisar, né? Vai ter que balancear
O da cor azul. Isso. Ele Então, sai você não. igualzinho. Então, da próxima vez, você não diz assim, eu acho, não. Diz, não, professora, vai deslocar para o lado da gente, eu tenho a certeza. Viu? Você está certíssima, ó. A professora não Se tem nem certeza em mim. Pois comece a acreditar em você, na sua capacidade, na sua inteligência. A gente vive numa sociedade que nos cobra demais e a gente vive muito com o medo do falhar, do errar. Mas o erro, ele faz parte do aprendizado. Se a gente não errar nunca, quer dizer que a gente já sabe de tudo. Então, se a gente só soubesse de tudo, a gente não estava nem aqui nesse planeta. A gente está aqui nesse planeta para aprender. O erro, ele é ruim quando você já sabe que aquilo ali está errado e mesmo assim você vai fazer. Não, essa questão aqui está errada, mas eu vou deixar errada mesmo. Aí ele vai te prejudicar. Mas não há problemas em errar enquanto a gente não aprende. Então, comece a acreditar na sua capacidade, estude e acredite, eu sei, eu estudei, eu vou falar com certeza que é isso mesmo. E se estiver errado, aí eu vou dizer por que que está errado. Aí a professora vai ter que dar o jeito dela de explicar, e se fizer sentido o que ela explicou, quer dizer que eu aprendi mais coisas. Então, aquele erro me beneficiou porque eu acabei aprendendo mais. Certo? Entendi. Obrigada, professora. Nada. Então, ó, realmente, se eu retiro o cloreto daqui, o que é que o sistema vai ter que fazer para atingir o equilíbrio? Ele vai ter que repor esse cloreto. Como é que ele repõe esse cloreto? Quebrando essas ligações aqui e trazendo cloreto iônico para cá. Então, ele desloca esse produto aqui, começa a produzir mais reagente. Ele desloca a equação para o lado dos reagentes, ou seja, para a cor rosa. Mas não é isso que ele quer. Ele quer que a gente desloque para a cor azul. A segunda opção que ele diz é, então eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir a temperatura, vou resfriar o meu sistema. Ora, se o meu sistema é um sistema endotérmico, no sentido da reação direta, significa que ele gosta de temperatura, ele gosta de ser aquecido. Quanto mais eu aquecer, mais eu vou favorecer a reação endotérmica. Se eu estou resfriando, eu favoreço qual reação? A reação exotérmica, aquela que gosta de perder temperatura. A reação endotérmica é a direta, significa que a indireta é a reação exotérmica. Então, se eu diminuo a temperatura, eu vou favorecer a reação exotérmica, eu vou deslocar o meu equilíbrio para formar mais esse complexo que tem a cor rosa. Então, não é do meu interesse resfriar o meu sistema. A outra opção que ele dá é diluir a solução, né? Peguei o meu sistema e vou diluir. O que é diluir, gente? É você adicionar um solvente para que ela fique com menos concentração. Exatamente. Diluir significa diminuir a concentração de um meio ou de uma solução pela adição de solvente. No caso aqui, o solvente é a água. Então, ele está dizendo assim, eu vou aumentar a quantidade de água. Vai influenciar em porcaria nenhuma. Será? A senhora disse que o solvente é água, e água como solvente não conta no capeta. A água não conta na equação matemática. Mas se lembra daquele caso que eu contei, que eu estava fazendo aquela análise, que ele tinha que ficar azul, aí eu diluía, botava água, ficava azul, aí quando era na terceira diluição a corzinha sumia. Lembra que eu contei isso aqui? Porque ele diluiu Sim. o ácido. Então, ó, nesse caso, vejam que a água, ela contribui para solvatar o íon cobalto e ele ficar rosa. Veja que ele só fica azul quando ele se livra dela, ó. Quando ele está aqui interligado com ela, ele está rosa. Aí, quando eu acrescento cloreto lá no meio, ele prefere o cloreto e solta a água, ó. Aí ele fica azul. Então, se eu aumento a quantidade de água, vai ter mais água para ele ficar interligado. Eu vou diluir a concentração da solução. Quando eu diluo, ou seja, eu diminuo a concentração de cloreto dos outros, né, componentes, aumenta a concentração de água e o cobalto vai ter mais água para ele se ligar. Então, como essa quantidade está maior, provavelmente a preferência dele vai ser pela água do que pelo cloreto. E aí ele também vai deslocar todo o sistema para o lado rosa. Se eu fosse calcular a constante de equilíbrio,
Aí a água como solvente, eu não entraria na minha solução. Olha aqui, preste atenção. Veja aqui, ó, que aqui a água, junto com o cobalto, estado aquoso. E aqui, ó, a água, estado líquido. Ela está solta. Aqui ela está figurando como solvente. Mas aqui ela está figurando como uma substância que está ligada ao subnível de coordenação do cobalto e faz com que ele fique rosa. Então, um aumento de água na solução, um acréscimo de água, faz com que o cobalto ou a reação, o sistema, preferencie a forma do cobalto na cor rosa. Entendeu a diferença aí? Sim, professora. Agora tem que olhar se a água tá. Primeiro olhar para a questão. Se é química Isso. ou matemática. Muito Depois bem. botar água. E vai dar certo. Vai. O que é que tem que fazer? Tem que raciocinar. Qual é o grande problema que eu considero no nosso sistema educacional brasileiro, especialmente a nível de ensino médio? É que as escolas, e principalmente as grandes escolas, elas treinam, eu vou dizer isso, né? Essa palavra, treinam vocês para ter macetes para acertar as questões do Enem. Mas pouquíssimas escolas desenvolvem na gente a capacidade de raciocinar. Então, por isso que a gente, mas se tem a água, vai ser sempre assim. Não. O sempre não existe. Existe a tendência, mas existe também as exceções. E como é que a gente... Aí vai ter que decorar todas as exceções? Não, não decore. Entenda o sistema, raciocine em cima dele. Pense quimicamente. Aí você consegue ver as diferenças e não ficar só decorando aqueles macetes. Tá? Essa capacidade de raciocinar, de compreender o processo, de entender o sistema, que vai te dar a chance de, ao invés de ser só um químico que vai fazer análise seguindo um determinado modelo, né, um método, diferentemente de ser aquele químico que vai desenvolver um novo medicamento, desenvolver uma nova metodologia. Essa vai ser a diferença entre aquele que vai passar toda a sua vida profissional só repetindo as mesmas coisas e aquele que vai ser o inovador, tá? É a capacidade de raciocinar. Então, vamos começar a treinar essa capacidade de raciocinar, entender o sistema e esquecer esse negócio de ter macete para fazer a prova. Ah, professora, mas a prova é importante porque a gente só passa se tirar nota boa. Muito bem. Mas se você aprende mesmo, dificilmente você vai tirar nota baixa. E se você só decora, dependendo de como o professor fizer a questão, pode ser que só aquilo que você decorou você não consiga interpretar e fazer a questão, tá? Então, não é a diminuição da concentração de cloreto, não é a diminuição da temperatura, não é a diluição da solução, obviamente só sobrou para ser a adição de cloreto de sódio aquoso. Será? De repente, pode ser que a questão esteja errada e não tenha nenhuma alternativa correta. Então, ó, o que é cloreto de sódio aquoso? É uma solução. É cloreto de sódio dissolvido em água. Quando eu coloco o cloreto de sódio em água, o cloreto de sódio, que era um sólido, vai se dissolver, então vai quebrar a ligação e vai liberar o íon cloreto. Professora, por que o sódio não apareceu aqui? Ó? Porque o sódio vai ser aquele íon espectador. Veja que o sódio, ele nem reage com o cobalto, não tem aqui um complexo com cobalto, e nem com a água, porque o sódio é do grupo 1A, ele não é composto de coordenação, então ele não faz ligação de coordenação, ele não vai fazer um complexo com a água. Então ele nem aparece aqui. Mas o cloreto que tinha aqui, ó, quando eu adicionei cloreto de sódio aquoso, eu aumentei a concentração de cloreto, aumentando a concentração de um dos meus reagentes, eu desloco a minha reação na direção dos produtos. E o produto é o complexo do tetacloreto de cobalto, o íon tetacloreto de cobalto, que tem cor azul, que era o objetivo que eu queria. Então, assim eu faço com que o rendimento da minha reação vá mais lá para o lado da esquerda, considerando a reação direta. Entendido, gente, esse raciocínio aí? Entendido sim, professora. Eu acho, tenho quase certeza que esse é o último slide. Então, essa parte
era a parte de equilíbrio químico e introdução ao equilíbrio químico. É só uma revisão do que vocês já viram, né? Alguns de vocês viram no ensino médio, na química geral. E é só para a gente fazer exatamente essa revisão, porque esses conceitos de equilíbrio químico, especialmente os cálculos, né, de constante de equilíbrio, vão ser aplicados aqui na química analítica para estudar os equilíbrios iônicos, os equilíbrios da dissociação dos ácidos fracos, das bases fracas, dos sais pouco solúveis, que vão reger as reações de precipitação e aquelas reações em que a gente, isso aqui só acontece se o pH for ácido, se o pH for básico, como que a gente vai chegar nessas concentrações. Isso a gente vai começar a ver só depois da nossa prova, tá? A nossa primeira prova, então, vai englobar equações iônicas, concentração e introdução ao equilíbrio químico. Quando é que ela vai ser? Para quem chegou depois, quarta-feira, dia 8 de dezembro. Professora, mas a senhora nem dá aula dia de quarta-feira, mas tem o horário da disciplina de Química Analítica 1 aplicada à farmácia, que é na quarta-feira, que o professor Antônio Carlos não está usando. Como a gente já perdeu, eu já faltei, né, 2 aulas, e na sexta-feira que vem a gente também não vai poder ter aula, porque são os encontros universitários, eu vou aproveitar esse horário da quarta-feira para aplicar a prova. Como é que vai ser essa prova, né, para quem chegou depois? Eu faço a prova via solar. No solar, as provas só podem ser objetivas. Mas isso não quer dizer que você vai chegar lá e vai chutar o item B em todas as questões e vai acertar pelo menos 2. Não. Elas são feitas de tal forma que você precisa resolver, né, as questões propostas lá para poder saber qual é a alternativa. Que horas que vai ser a prova, professora? Na hora da nossa aula, 10 às 12, eu faço o seguinte, eu abro o sistema, deixo o sistema já organizado para ele abrir às 8 horas da manhã, então, se você quiser fazer a prova às 8 horas da manhã, você pode, e fica aberto até às 8 da noite. Porque pode ser que aconteça algum intercurso durante o seu dia, e que você não possa fazer de 10 às 12, mas você pode fazer de 4 às 6, tá? Então, fica lá de 8 da manhã às 8 da noite. Aconselho que não deixem para a última hora, porque às vezes o sistema fecha alguns minutos antes. Depois que você começa a fazer a prova, você tem até 3 horas com essa prova aberta para você colocar as respostas. Depois de 3 horas, o sistema também fecha a prova. Professor, e se eu estiver fazendo a prova e a minha internet cair? Faltar energia, como é que eu vou fazer? Eu deixo 3 tentativas. Tentou a primeira vez, não deu certo, você pode abrir a prova de novo, tem mais 3 horas para fazer. Atenção, se você fizer a primeira vez e aí depois começa a pensou, vixe, eu acho que eu errei a terceira questão, ó. Mas eu tenho mais de 2 tentativas e vou fazer de novo. Atenção, que o sistema randomiza as questões. Pode ser que aquela terceira questão da primeira vez que você fez não seja a terceira questão da segunda prova que você abriu. Então, não vão só marcar o que você já tinha marcado antes, não. Observem, leiam, fiquem atentos, tá? E aí, eu, de qualquer forma, vou colocar a data lá no SIGA e um e-mail explicando todas essas características da prova do solar, tá bom? Coloquei ontem, acho, uma lista sobre exercício de equilíbrio químico, foi uma listazinha pequena, porque é só a introdução mesmo ao equilíbrio, a gente vai começar mesmo para valer depois, né, dos encontros universitários e depois da prova, a trabalhar com equilíbrio iônico, e é essa que vai ser a grande importância da nossa disciplina. Tá bom? Alguma dúvida? Professora, depois a senhora pode enviar as respostas da lista de soluções? Eu não tenho as respostas. Eu vou ver se eu arranjo um tempo, e eu não vou garantir, porque está uma loucura aqui, com seleção de substituto, com banca para concurso de efetivo, com banca para professor titular, tem 3 para esse mês ainda, esse mês que eu digo, assim, começando dezembro. Se eu arranjar um tempinho, eu vou resolver e mando as respostas, se não, vocês vão ter que confiar na própria capacidade de vocês, tá? E essa lista que a senhora colocou ontem, eu acho, Sim. vai cair na prova também, né? Equilíbrio químico, é só essa introduçãozinha de equilíbrio químico que a gente terminou hoje, essa também cai. E aí a senhora vai colocar as resoluções ou não? Vou procurar aqui se eu tenho as resoluções. Se eu tiver, eu coloco, tá? Tá bem, obrigado. Nada.
Então, gente, eu vou parar aqui de gravar. Agradecer mais uma vez a presença de vocês.